Nesse vídeo, nós vamos continuar nossa revisão de mecânica analítica e relembrar o conceito de momento canônico, que vai ser central para as próximas aulas, e de quantização de Dirac, o processo de quantização de Dirac. De maneira geral, o objetivo desse vídeo é já destacar por que a mecânica analítica desempenha um papel tão central para o processo de quantização, que é a razão pela qual a gente está revisando mecânica analítica e vai usar tanto ela nesse início do nosso curso. E aí, de novo, aqui eu até discuti isso em mais detalhe em vídeos anteriores, não vou entrar em todo detalhe de novo, mas nota que a própria existência de um processo de quantização é algo muito profundo. Quando você vai estudar relatividade, ninguém fala que vai relativizar o sistema. Quando você começa um curso de termodinâmica, ninguém termodinamiza nada. Por quê? Quer dizer, são teorias que já nascem da forma como elas são. O que é profundo da mecânica quântica é você justamente ter que passar por esse estágio de começa com uma teoria clássica e depois quantiza. E esse começar com a teoria clássica para você promover a quantização se dá no âmbito da formulação analítica dessa teoria clássica. E é isso que a gente vai discutir um pouco hoje e nos próximos vídeos. E aí, para a gente poder apreciar essa conexão da mecânica analítica com o processo de quantização, tem alguns conceitos que vão ser bem importantes, particularmente do momento canônico, mas depois no fim do vídeo a gente vai discutir também a newtoniana, que é tão importante para o nosso curso de quântica também, como vocês veem bastante a newtoniana, desde o curso de graduação. Então a gente vai começar discutindo essa conexão entre simetrias e grandezas conservadas, que ela se coloca no... a formulação mais geral dessa conexão é chamada de teorema de Noether, mas a gente não vai demonstrar o teorema de Noether em toda a generalidade, a gente não vai precisar, e até para ganhar intuição física, às vezes é mais legal mesmo começar com casos particulares e as grandezas conservadas que a gente vai estudar nesse vídeo, o momento canônico e a newtoniana, e mais para frente a gente vai falar do momento angular também, que tem várias consequências muito importantes. Vamos começar com a simetria por translação espacial. Então, o que é essa simetria? Imagina que você começa com um sistema isolado de partículas. Então, aqui no desenhozinho tem 3 partículas. E aí eu translado todas as partículas pelo mesmo vetor R. Então, aqui é importante que seja pelo mesmo vetor, que é uma translação rígida do sistema. A simetria por translação espacial é dizer que a dinâmica dessas partículas depois de eu transladar é a mesma do que se eu tivesse não transladado o sistema. Em outras palavras, a dinâmica é independente de onde eu coloco a origem do sistema de coordenadas. Mudar a origem do sistema de coordenadas é equivalente a transladar todas as partículas pelo mesmo vetor R. Então aqui é bem importante a gente comentar, justamente frisar essa questão de a gente estar lidando com um sistema isolado. Porque se tivesse uma quarta partícula aqui e eu transladasse só 3 delas, a dinâmica não ia ser a mesma, porque na configuração original elas estavam mais perto da partícula vermelha. E olha, se você tem agora um problema que elas começam mais longe, a evolução subsequente do sistema vai ser toda diferente. Então aqui a ideia é justamente que para um sistema isolado de partículas, essa operação de transladar todo mundo pelo mesmo vetor não muda a dinâmica do sistema. É uma simetria do meu sistema físico. Todos os experimentos que foram feitos até hoje mostraram que isso é verdade, o que é equivalente a dizer justamente que as leis físicas não dependem de onde você coloca a origem do seu sistema de coordenadas. E aí aqui, no contexto da mecânica analítica, o que a gente vai impor é que essa simetria por translação espacial ela mantém o lagrangiano invariante. E a gente vai ver agora quais são as consequências que isso permite a gente tirar. E vai ser basicamente justamente aí o teorema de Noether aplicado para essa simetria específica da translação espacial. Vamos começar com uma transformação infinitesimal. Então a gente supõe que todos esses R, que são todos iguais entre si, é o mesmo drzinho que é infinitesimal. Isso não é nenhuma perda de generalidade, porque qualquer translação finita é uma composição de transformações infinitesimais. E a infinitesimal, como a gente vai ver, é bem mais prático do ponto de vista matemático, mas ela já é suficiente para a gente tirar tudo que precisa. Eu vou voltar nisso no final do vídeo, porque tem algumas sutilezas, mas aqui já é suficiente essa análise infinitesimal para a gente derivar tudo que a gente vai querer obter. Então, como é que a gente faz essa análise? Impor que o lagrangiano é invariante pela translação de todas as partículas, aqui no caso infinitesimal, significa calcular o lagrangiano tendo transladado aqui todas as partículas, aqui é um sistema com n partículas, todas pelo mesmo drzinho infinitesimal. Então a translação espacial aqui não vai afetar as velocidades, então esse argumento da velocidade fica igual. E aí, se eu fizer a subtração do lagrangiano depois da translação pelo que tinha antes, a invariância do lagrangiano significa que essa diferença tem que ser zero. E a conveniência de ser infinitesimal é que basta manter aqui, nesse lagrangiano, com as variáveis transladadas, no limite infinitesimal, basta manter a primeira ordem, que é justamente o que está depois aqui da igualdade, tá? Então vai ser esse produto escalar de dr pelo somatório aqui nas partículas, né, de dl e drj. Então lembra aí do vídeo passado,
Essa derivada com relação ao vetor RJ indica o gradiente com relação às coordenadas da partícula J. Tá? Bem, a invariância do Lagrangiano significa que isso aqui é zero. O que significa que esse vetor que está aqui, ele tem que ser perpendicular ao dr. O lance é que o dr é arbitrário, eu faço a translação que eu quiser. Então a única forma disso aqui ser zero para toda a translação é esse próprio somatório sendo zero. Só que pela equação de Euler-Lagrange, a gente tem que essas derivadas com relação a R, os gradientes em R, podem ser mapeados para derivadas com relação aos componentes da velocidade de cada componente, que é justamente a equação de Euler-Lagrange. Então eu posso trocar esse somatório por esse termo daqui. Só que então eu estou mostrando que a derivada total de alguém é zero. Ora, se a derivada total de alguém é zero, esse alguém é uma constante de movimento. A constante de movimento, como a gente estuda lá desde a física 1, tem um papel fundamental e muito importante, né, portanto, na análise física dinâmica dos sistemas. Né? E aí, então, a gente dá um nome para essa grandeza dLdVj. A gente chama ela de momento canônico associado aqui à posição da partícula J, que é definido como PJ igual a d-L d-VJ. Que aí, definido dessa forma, você vê que essa condição aqui implica que o momento canônico total do sistema é conservado. Ou seja, a uma simetria contínua, no caso a simetria por translação espacial, a gente associou uma grandeza conservada, que é o momento canônico. É isso que a gente vê lá no curso de graduação, e aqui é uma maneira bem direta da gente ver isso. Tá? Tem algumas sutilezas no caminho que a gente seguiu que eu prefiro voltar no fim, mas aqui as ideias importantes são essas. Bom, vamos aqui analisar o caso de uma partícula na mecânica newtoniana. A gente viu que o Lagrangiano é dado por essa expressão daqui. E aí, quando você faz a derivada do Lagrangiano com relação ao vetor velocidade, como a energia potencial só depende do R, não depende da velocidade, esse termo não contribui e aí o momento canônico é o momento linear. Tá? Então você vê que para sistemas formados por partículas na mecânica newtoniana, a simetria por translação espacial leva à conservação de um momento linear do sistema total, ou seja, o momento linear do sistema isolado ele é conservado. Agora, quando você fala que o momento canônico é um momento linear, tem que tomar muito cuidado, porque no caso geral, o momento linear de uma partícula não é massa vezes velocidade. Massa vezes velocidade a gente chama de momento mecânico, tá? Que é o que aparece lá em Física 1 e o que aparece em Newton. A gente vai ver no próximo vídeo, isso vai ser bem importante para o nosso curso, quando você tem uma partícula carregada na presença de campo eletromagnético, o momento linear não é o momento mecânico. Tá? E o momento canônico, né? O P não é o momento mecânico. Isso vai ser bem importante para a gente. Agora, nota que para a nossa derivação de mecânica analítica não mudou nada. O que a gente mostrou é que essa grandeza daqui, né, que a gente obtém fazendo essa análise, somando em todas as partículas, isso daqui a gente mostrou que é uma grandeza que é conservada, que é o momento canônico total do sistema. Então, cada um desses caras a gente vai definir como sendo o momento canônico da partícula J. Tá? E aí, cuidado para não ter o preconceito de associar esse momento canônico com um momento mecânico, que não vai ser sempre verdade. Até aqui, a gente está exclusivamente discutindo o contexto clássico, mas a gente está estudando mecânica analítica justamente porque ela tem um papel importante para a compreensão do processo de quantização, que é o foco do nosso interesse aqui no curso. Então, agora vamos tentar amarrar melhor essa conexão, e para isso a gente vai precisar de alguns elementos da mecânica quântica, e eu começo discutindo aqui o princípio da incerteza. Então, na mecânica quântica, um dos aspectos mais importantes que vocês veem lá desde o curso de moderna da graduação é que existem pares de grandeza conjugadas que não podem ser determinadas simultaneamente. Esse é um dos aspectos mais fundamentais, que nota que classicamente também, você na prática nunca tem uma medida totalmente precisa da posição. A novidade da quântica é a existência de pares de grandeza conjugada, em que determinar uma melhor implica uma incerteza maior na outra e vice-versa. E aqui o ΔX, ΔP da ordem de H cortado, não é à toa aqui, aparece constante fundamental da quântica, indicando que você está no território quântico, né? E se você toma H cortado para zero, não teria problema nenhum medir as duas grandezas simultaneamente. Então, por que isso daqui qual é uma implicação fundamental dessas relações de incerteza? É a de que a ordem das medidas afeta o estado final físico. E por que isso acontece? Para a gente apreciar isso melhor, vamos lembrar que não tem nenhum problema em quântica de você medir o ΔP com precisão total. Isso não tem nenhum problema, que nem acontece na clássica. O que acontece na quântica de diferente é que se você... Claro que você não consegue ver isso na prática, mas também você não consegue na clássica. O que acontece na quântica de especial é que se você mede o momento com muita precisão, você termina num estado em que a posição está totalmente deslocalizada, é uma onda plana. A partícula está completamente deslocalizada no espaço.
Então, se você mede primeiro a posição, você localiza a partícula, e depois você mede o momento, o seu estado final termina como uma onda plana. Se a sua medida final foi do momento, um momento bem preciso, é algo bem deslocalizado espacialmente. Agora, imagine que você começou medindo o momento linear, aí você veio lá aqui para o estado de onda plana, e depois você mede a posição. Você pode, só que o que acontece quando você mede a posição? Se no estado final você tem um ΔX bem definido, você vai estar agora numa região super bem definidinha aqui do espaço. Só que numa superposição de velocidades em diferentes direções, com diferentes módulos de velocidade, você perdeu totalmente a informação da velocidade. Ou seja, medir a posição e depois o momento te leva para um estado de onda plana. Medir o momento e depois a posição te leva para um estado diferente. Então isso significa que o estado que você chega depende da ordem das medidas. Matematicamente, isso significa, portanto, que se você quer agora representar posição e momento linear por grandezas matemáticas, né, por operadores matemáticos, esses operadores não podem comutar, porque medir o momento linear, você vai bater no estado, e depois a posição vai ter que dar algo diferente. Então, só pelo princípio da incerteza, a gente já motiva que as grandezas físicas não comutam, o que é totalmente distinto da física clássica. Se os momentos não comutam, isso significa que a gente não vai mais poder associar número a essas grandezas físicas. O que a gente pode associar? O caminho histórico aí que a gente seguiu foi associar matrizes às grandezas físicas. Olha que interessante. Mas não precisa ser matriz. Tem outras coisas, outras possibilidades de grandezas que não comutam, né? Por exemplo, você pode formular toda a mecânica quântica em termos de operadores, né? Que é a formulação de Schrödinger, né? Você pode representar o momento por um ddx e a posição por x, e aí dependendo da ordem que você bata na função de onda, você primeiro derivar e depois multiplicar por x é diferente de você derivar e depois multiplicar por x. Então isso aqui é equivalente, né? Mas você pode representar por quaternions, por octônions, tem várias outras possibilidades. Mas o ponto é, a possibilidade mais comum, mais usada de todas, que é de pensar que a posição é um número, não dá mais. E aí, quer dizer, agora você tem que representar as entidades físicas por grandezas novas. Isso vai ser uma constante no nosso curso. O fato de que a gente vai ter que, ginasticamente, né, ou seja, elasticamente no nosso cérebro, né, aprender a pensar as grandezas físicas como representadas por grandezas novas que aparecem na quântica. Vai acontecer algo semelhante quando a gente precisar falar de spinor aí para descrever os elétrons. Então agora é o seguinte, se a gente deseja, né, associar matrizes às grandezas físicas, a questão central que se coloca é quais são as relações de comutações que são satisfeitas pelas grandezas físicas da teoria. E dessas grandezas é estabelecer uma mecânica quântica, né? Aí você fica com uma teoria bem definida para a sua teoria. E aí, de novo, na verdade, dessas relações de comutação nem quer dizer que você vai associar essas grandezas a matrizes. Podem ser operadores, como eu falei ainda agora, que o P é um ddx e assim por diante. Mas o ponto é que na busca por como estabelecer, de quais são essas relações de comutação, é aqui que entra o papel central da mecânica analítica. A mecânica analítica te dá uma receita de bolo, ela te dá uma forma sistemática de obter as relações de comutação. E esse é o procedimento da quantização de Dirac. Tem depois outros desdobramentos mais modernos, aí a quantização de Groenewold-Moyal, tem várias outras coisas. No curso a gente só vai falar da quantização de Dirac, que não dá conta de tudo, mas dá conta de muita coisa, em particular dá conta das coisas que a gente precisa do curso. Então a gente vai ficar feliz com a quantização de Dirac aqui. E aí, o que é a quantização de Dirac? Tem dois problemas centrais na mecânica quântica. Primeiro, quais são as grandezas conjugadas que não comutam entre si? Tá? Então, no caso, a gente já está acostumado aí da física moderna, que no caso do elétron, por exemplo, vai ser a posição e o momento linear do elétron. Mas, por exemplo, e no campo? E para outras grandezas? Como é que a gente descobre, como é que a gente responde a pergunta 1? Segunda pergunta, quais são as relações de comutação? E o legal é que a mecânica analítica ela vai permitir a gente responder ambas as questões. A gente vai usar a mecânica analítica para determinar qual é a coordenada generalizada e depois usar o lagrangiano para descobrir o momento canonicamente conjugado. E aí o procedimento do Dirac é justamente aqui do latim, olha que elegante, fiat quantum, faça-se a quântica. Como é que você faz a quântica? Você promove x e p operador e impõe essa relação de comutação aqui, tá? Então, por caso de uma partícula na mecânica quântica da graduação, o x é a posição, p é o momento linear. O legal aqui no curso é que vão aparecer coisas novas, justamente. Então, por exemplo, quem que vai ser a variável, a coordenada generalizada para descrever o campo eletromagnético, né? Ou qualquer outro campo? A gente vai ver outros campos no curso. E quem é o momento canônico associado? E é legal, a gente vai ver isso já no próximo vídeo, que mesmo para um elétron, se você tiver o elétron na presença de campo eletromagnético, o momento que aparece na quantização de Dirac não é um momento mecânico, não é massa vezes velocidade. A gente vai ver isso. Talvez tenha aparecido já na graduação, mas aqui a gente vai ver no próximo vídeo.
Então, quer dizer, dessa forma, a gente encerra essa discussão do papel, encerra por agora, por esse vídeo, a discussão da importância da mecânica analítica para o processo de quantização. Isso daqui dá uma intuição justamente do porquê que a mecânica analítica é tão importante. Ela permite estabelecer, primeiro, quem são as variáveis dinâmicas e depois quais são as relações de comutação. Tá? Antes de encerrar o vídeo, eu quero discutir agora sobre o hamiltoniano, que é outra herança aí da mecânica analítica para a mecânica quântica. E o hamiltoniano está ligado com o conceito de energia em mecânica analítica. Bem, da mesma maneira que a gente estudou o momento linear em conexão com a simetria por translação espacial, a hamiltoniana vem de você estudar as consequências de uma simetria por translação temporal. E aí, vamos aqui analisar o caso de uma só partícula, que já é suficiente para a gente ver o que a gente precisa. Depois pode se generalizar. Se você tem simetria por translação temporal, significa que todos os instantes de tempo são equivalentes. E isso faz com que, então, o lagrangiano não dependa explicitamente do tempo. Ele é função só da posição e da velocidade. Tá? Se você não tivesse simetria por translação temporal, o lagrangiano seria função da posição e velocidade, mas também poderia depender explicitamente do tempo. E aí, para analisar as consequências da simetria por translação temporal, vamos ver a taxa de variação temporal do lagrangiano. Então, nesse caso que você tem simetria por translação temporal, o que significa? O dLdt, o lagrangiano só vai variar no tempo porque a posição ou a velocidade variaram. E aí, pela regra da cadeia, o dLdt é dado por essa expressão aqui do lado direito. Então, pode variar o lagrangiano no tempo, porque a posição variou, então você tem o d1L e d1R, produto escalar com o drdt, que é a velocidade. E aqui é a mesma coisa para a segunda contribuição. Se não tivesse simetria por translação temporal, a gente teria um termo extra. Depois eu comento o que esse termo acarretaria. Mas vamos estudar então quais são o que acontece com o dLdt quando eu tenho simetria por translação temporal. Nesse caso, eu posso de novo, que nem a gente fez lá no caso do momento linear. A gente agora vai usar as equações de movimento. Né? A gente vai usar a equação de Euler-Lagrange para reescrever isso de um jeito que vai me dar uma derivada total igual a zero, que é a lei de conservação. É aí que a gente está indo. Então, o que a gente faz? A gente usa aqui o d1L e d1R pela equação de Euler-Lagrange, nada mais é do que o ddt do d1L e d1R ponto. E essa é a única alteração que a gente faz. O resto é exatamente a equação que a gente tinha. Produto escalar com R ponto, mais d1L d1R ponto, e aí o R2 pontos eu já estou escrevendo como dr ponto dt. Que aí dá para ver direto que esse lado daqui, direito, é a derivada total de alguém. Só que o lado esquerdo já é a derivada total de alguém. E então isso daqui mostra que você tem uma nova lei de conservação. O DDT ele vai ser P escala R ponto menos L. Tá? E essa grandeza conservada a gente vai ser justamente o que a gente vai chamar de hamiltoniana e vai dar energia do sistema. Nota que se não tivesse simetria por translação espacial, surgiria aqui na direita um termo adicional, que é o d1L e d1T. E aí não teria conservação de energia, né? Que é o que a gente até mencionou até no vídeo anterior. Que quando você tem justamente situações que você tem conservação de energia, você pode sempre usar o lagrangiano que não depende explicitamente do tempo. Tá? Então isso daqui é o hamiltoniano. Deixa eu só chamar a atenção para mais uma coisa que é importante. Essas grandezas conservadas, movimento linear, energia, elas se conservam ao longo de um movimento possível. Por isso que para derivar as equações de conservação, a gente precisa sempre usar em algum momento a equação de Euler-Lagrange. Tá? Depois eu volto com algumas outras sutilezas, mas só para fazer agora os comentários, já encaminhando para os comentários finais. Então, começando só com o caso newtoniano, só para rever o caso de uma partícula na presença de uma força conservativa, aí a gente tinha lá que o lagrangiano era dado por essa expressão, o momento linear é massa vezes velocidade, e aí o hamiltoniano, quando você usa essa expressão daqui, vocês podem pausar, fazer os cálculos, vocês vão ver que é dado por isso daqui, que é exatamente a expressão da energia da mecânica newtoniana. Tá? E aí a gente vai precisar bastante para o nosso curso o hamiltoniano de uma partícula carregada na presença de um campo eletromagnético. E isso talvez seja novo, nem sempre é visto na graduação, então a gente vai fazer o vídeo a seguir para discutir isso em detalhe. Entrando nos comentários finais, o hamiltoniano ele tem grande importância na quântica porque ele é o gerador das evoluções temporais do sistema. Então, que é o que a gente vê lá, né, com a equação de Schrödinger, por exemplo, e a gente em vídeos anteriores motivou que, de fato, por que o hamiltoniano, o operador hamiltoniano, pode ser representado como IH quartado DDT. Tem a ver aí com as relações de de Broglie. Né? Quem quiser depois pode voltar no vídeo que a gente discutiu as diferenças de eletrodinâmica quântica com a mecânica quântica não relativística. É por isso que o hamiltoniano é tão central para a teoria quântica. Né? Ele resolver as equações de Schrödinger permitem que a gente encontre a evolução temporal do sistema. Não é que todas as formulações da quântica precisem passar pelo hamiltoniano ou pela quantização de Dirac. Você pode trabalhar direto com o lagrangiano, estudando integrações de caminho,
e quantizar o sistema através da própria formulação de integral de caminho. E aí, a vantagem é que se lida com uma ação que é manifestamente invariante de Lorentz. Mas muitas vezes, do ponto de vista das aplicações, não é o mais conveniente. Isso é mais ou menos razoável também, porque você tem uma formulação que é invariante de Lorentz, é interessante para você entender como que a sua descrição pode ser relacionada por referenciais distintos. Mas você quer entender um dado problema, tipo uma emissão espontânea de um átomo, você resolve no referencial do átomo e isso te dá a descrição mais simples. Então, muitas e muitas vezes, do ponto de vista das aplicações, esse caminho tradicional que se segue nos cursos pela Hamiltoniana é o mais comum e justamente não é de graça que é o mais comum, porque ele é o mais simples mesmo para a gente ganhar os insights físicos relevantes e obter os resultados importantes. Então, essa questão aqui a gente não vai entrar no curso, né, de formulação via integral de caminho. Quem quiser pode até pegar para os seminários, mas fica como comentário extra. Outro comentário final, que também a gente não vai usar no curso, é que no mecânica analítica, talvez vocês tenham visto o conceito, agora foi difícil, conceito de colchete de Poisson. Então, o que é o colchete de Poisson de duas grandezas F e G? É essa operação que está aqui do lado direito. Você deriva o F com relação a P, deriva o G com relação a Q e subtrai trocando o P com Q, né? Quem que está derivando com relação ao P e quem que está derivando com relação ao Q. E o colchete de Poisson foi o que inspirou o Dirac a fazer a quantização canônica dele, porque você demonstra na mecânica analítica que o colchete de Poisson de x com p é sempre menos 1 para duas variáveis canonicamente conjugadas, como você pode ver diretamente a partir dessa definição. Então o processo dele foi basicamente mapear colchetes de Poisson em relação de comutação de operadores, né? Mas enfim, isso é só um comentário geral, porque como eu mencionei no vídeo, né, quer dizer, a gente não precisa necessariamente passar por aqui, a gente não vai usar colchete de Poisson, mas só para também vocês terem ideia de onde veio, quem viu isso na mecânica analítica, fazer essa ponte aí legal. Outro comentário final é que a gente discutiu a conservação de elemento linear mantendo só o primeiro termo da expansão em Taylor. Você pode tornar essa discussão mais precisa para um deslocamento qualquer que não seja infinitesimal. E aí, quando você faz essa diferença, em princípio você tem que manter a série de Taylor inteira, que aí fica uma expressão mais feia aqui, mas uma forma bem conveniente de escrever é essa daqui, né? Então aqui é uma expansão em Taylor de função de muitas variáveis. Nota que esse lagrangiano aqui é uma função que depende das coordenadas de n partículas e cada coordenada tem três componentes, tá? Então uma forma bem conveniente de escrever a expansão em Taylor é essa daqui. E aí você poderia ficar incomodado que quando a gente só manteve a primeira ordem, por mais que seja um deslocamento muito pequeno, sempre tem alguma contribuição de outras ordens. E aí a gente, quando fez o caso lá no início do vídeo, a gente só manteve o k igual a 1 da expansão e concluiu que isso daqui deveria ser zero e a partir daí tirou a conservação do momento linear. Como a gente tirou uma conservação muito fundamental só mantendo a primeira ordem, a gente poderia pensar, pô, e os outros termos? O que eles estão querendo dizer? Por que eu pude jogar eles fora? Então, primeira observação, para qualquer R, como o lagrangiano tem que ser invariante para todo R que você coloca, isso significa que esse somatório tem que ser zero termo a termo. Então é totalmente rigoroso a gente olhar só para o termo k igual a 1, né, que é o termo linear da expansão em Taylor, e ver qual é a condição que daí deriva. A pergunta que você poderia fazer é se olhar as outras contribuições poderia te dar alguma outra informação sobre o seu sistema, alguma outra coisa conservada. Fisicamente a gente espera que não, porque nada mais é uma translação finita do que um conjunto de translações infinitesimais. Então seria estranho a gente ganhar alguma coisa nova. E não ganha. Por exemplo, olha quando você pega o caso k igual a 2 aqui, k igual a 2, né? Se você pega o caso k igual a 2, você vai ter agora que atuar duas vezes esse somatório das derivadas no L. Mas se esse primeiro daqui já é zero, o segundo necessariamente vai dar zero, não ganhou nada novo. Né? Isso se generaliza para outras ordens, tá? Então, detalhe técnico, mas só para fazer um comentário. Da mesma maneira, uma outra sutileza é que a gente impôs que a simetria da translação espacial deixava a lagrangiana invariante. E a rigor não precisa, bastava a lagrangiana mudar por uma derivada total, como a gente viu no último vídeo, que seria uma lagrangiana que geraria as mesmas equações de movimento, por isso dita lagrangiana equivalente. Mas na prática, o lagrangiano de fato fica invariante por essas transformações. Mas quem quiser fazer uma discussão um pouco mais precisa, né, dessa conexão das grandezas conservadas com as simetrias da teoria, pode analisar a demonstração como é feita do teorema de Noether em praticamente todos os livros de mecânica analítica, onde você vê realmente, diretamente a partir da ação, você faz uma formulação que leva às mesmas conclusões que a gente levou. Nosso caminho aqui é um caminho bem direto, ele ilumina aí a intuição física, mas ele tem essa
essa hipótese, né, de que a gente impôs com Lagrangiano invariante e nem precisava impor isso, na verdade, tá? Bem, então esse último comentário encerra esse vídeo e no próximo a gente vai continuar a nossa discussão de mecânica analítica, mas agora entrando nas novidades do curso para discutir como é que fica o caso da carga de uma partícula carregada, tá? Obrigado e até o próximo vídeo.